Mas já aprenderam a fazer sinais vitais já. Para um terceiro, ó. Então vamos, para a gente ter uma ideia. Começando, vamos ter essa ficha de anamnese. Pode ser que a gente retire algumas coisas, a gente colocou para apresentar uma forma mais completa para que possa ter uma base, mas se ficar até extensa demais, vocês vão ver que a gente pode ir tirando depois, tá? Mas como essa a gente foi colocando para não deixar faltar nada, vamos passar ela. Tem, primeiro, identificação do idoso, então achamos coerente falar o nome, idade, gênero e tempo de permanência. Agora voltou. Estava falando, né? Não precisa ser algo extenso de identificação, justamente que ele já tem os dados dos idosos lá, eles têm uma instituição de longa permanência. O nome em si também do asilo pode ser esse. Aí percebe que a própria assistência social já tem os dados, então a gente não vai precisar fazer uso deles. Mas para a gente ter uma referência, né? Colocar o nome, idade do paciente, gênero e o tempo que ele está lá. Aí já a queixa principal. Vamos perguntar, você tem alguma queixa específica sobre algum problema renal? Aí deixar livre, né, para ele falar. Nesse caso, ele falando, a gente já anota. Só que essas perguntas aqui é mais, às vezes, o próprio paciente não reconheceu, sabe? Ah, isso indicaria um problema renal. É por isso que eu coloquei aqui também um comentário que a gente pode perguntar sobre a mudança de cor. Ah, você notou mudança de cor na urina, cheiro, quantidade, dificuldade para iniciar, interromper o fluxo urinário? Aí lembrando que como a gente vai ter o principal objetivo de identificar queixas para prevenção e promoção da saúde renal, as perguntas são bem voltadas para essa saúde. Coloquei um comentário, urina amarelada, pode ser tanto por um pigmento, aí vocês podem ir lendo, sabe? Para mesmo a gente ir não ficar no escuro, fazer a pergunta, mas não sabe o significado. Então, para dar uma base para vocês, no caso, o paciente relata urina escura ou concentrada. A escura pode indicar desidratação, concentração de urina baixa, ingestão de líquido. Ou a bilirrubina está associada a problema hepático, lá no fígado, não era para estar lá presente. A hemoglobina, que é problema renal no sangue. Só um minutinho, gente, tá ficando escuro. Para vocês enxergarem. Aí, se o paciente também refere mudança de cheiro de urina, cheiro forte, pode indicar também desidratação, alguma infecção bacteriana. Lembrando que o objetivo não é a gente dar um diagnóstico, mas ter esse conhecimento do porquê a gente faz a pergunta, aquilo que o paciente referia, a gente pode ter um raciocínio clínico. Então, por que um cheiro forte? Pode ser as substâncias presentes na urina, como amônia, infecções bacterianas, desequilíbrio metabólico, alteração na quantidade de urina, por exemplo. A quantidade, diabetes mellitus, a glicose está alta, então ele excreta mais urina justamente por alto nível glicêmico. Diabetes insípidos também, a falta do ADH pode levar, ou se tem menos, né, oligúria, podem escrever, quem não sabe termo, escreve, o paciente relata urinar pouco, né? Aí a gente vai falando, o que é o pouco para ele? Colocar, nossa, 2, 3 vezes por dia. E eu coloquei umas referências para vocês também de quantas vezes o idoso tem, a gente vai ver ao longo dos comentários. Não precisa colocar o termo, mas a oligúria tem pouca urina. Por quê? Desidratação, a gente pensaria, será que ele tem insuficiência renal aguda, falência cardíaca, o coração não está bombeando o suficiente para ter um fluxo renal bom? A anúria seria realmente não ter. Então, vocês vão ver que os comentários podem nos ajudar a pensar por que a gente fez a pergunta. A outra é, você sente dor na região lombar? Justamente que o rim está localizado nessa parte de trás do abdômen, abaixo das costelas. Coloquei o comentário. Então, às vezes dá dor por inflamações em geral. Então, rim inflamado ou está uma infecção. Coloquei algum exemplo, pielonefrite, também infecções. O pessoal do primeiro Anapamema já viu, já deve ter visto inflamação, quais são os sintomas, né? Então, libera citocinas, e a gente sabe que pode referir dor. O cálculo renal também, né? Tem estiramento de tecido. Eu coloquei vários comentários aqui para vocês verem, né?
que tem muitas opções, mas para a gente, como estudante, pensando na liga, ter esse raciocínio, doença renal crônica, inflamação, tecido renal pode cicatrizando por um longo tempo, porque, como fala, é crônico essa doença, tem formação de outros tecidos, que os outros são deteriorados, então tem uma dor persistente, ou pressão elevada também. Aí lá em cima, continuando, tem dor, ardência urinar, já teve sangramento na urina? Dor também, como falei, né, pode ter por inflamação, pensando que uma das causas mais comuns de ardência, a urinar, é por infecção, geralmente toxinas das bactérias trazem essa ardência, a Escherichia coli é uma das mais comuns quando estuda o renal, irrita a mucosa, aí imagina que irritando a mucosa também tem danos ao tecido circundantes. Por inflamações em geral também, aqui vocês podem lendo, a camada protetora das vias urinárias, mucosa, elas podem ser irritadas. Secura também, falta de lubrificação. No caso, menopausa, a gente tem mulheres, pacientes idosas. Aí a menopausa também é uma condição para diminuir a lubrificação. A idade, né, é um fator de risco durante a micção, então pode trazer atrito, desconforto ao urinar e outras condições médicas. Vocês podem ir acompanhando. A outra pergunta é inchaço. Inchaço, a gente vai fazer essa pergunta, aí eu pensei em colocar justamente, pelo menos na família, a gente está vendo agora, aqui no segundo ano. O inchaço geralmente é o quê? Pensando que o rim, ele é necessário para filtrar. Então, pensa que se tiver algum problema renal, o rim, ele não está excretando líquido suficiente. Ele acaba retendo, e esse acúmulo, excesso de fluidos que está aqui, excesso de fluidos, ele acaba gerando inchaço. Então, de diversas regiões, áreas, por exemplo, muito comuns nos membros inferiores, justamente da gravidade, né? Aí, tornozelo e pé. Também, perda de proteínas na urina. É uma das outras condições para a pergunta, né? Inchaço ao redor dos olhos, da perna, e pressão sanguínea elevada. Também ela pode aumentar o inchaço. Pense que se você tiver problema de pressão arterial, e tem essas perguntas, né? Se você tem alguma condição crônica, também ajuda, facilita, na verdade, a ter mais inchaço. O rim, ele tem dificuldade já em trabalhar com alta pressão, não consegue filtrar, acaba tendo essa dificuldade de eliminar os fluidos e ocasiona inchaço também. Aí aqui, cansaço, por que essa pergunta? Justamente a maior parte, quando se refere à doença renal, é acúmulo de toxinas. Então, o rim, ele não consegue filtrar resíduos, as toxinas ficam acumuladas no corpo, aí causa fadiga e fraqueza. Uma outra condição, o professor até falou, anemia, né? Pensa que o rim é responsável pela substância produzir a eritropoetina, que é a precursora dos glóbulos vermelhos. A pensa glóbulos vermelhos necessários para a produção de oxigênio, de energia. Então, a pessoa anêmica, justamente que não está tendo essa produção renal da eritropoetina de glóbulos vermelhos, ela vai sentir esse cansaço. Desequilíbrios também, sódio, potássio, cálcio, vai ocasionar cansaço e fraqueza no paciente. Acúmulo de fluidos também, né? Imagina você tá com algo a mais no seu corpo carregando, né, mais peso. Alteração hormonal em si, os idosos, né, quanto será que altera o metabolismo? Mas também pode ocasionar essa falta, fadiga e insuficiência renal crônica. Aí, lembra que eu tô falando mais para a gente ter uma ideia do porquê que a gente está perguntando. Mas se vocês tiverem dúvida, pode colocando no chat. Esse vai ser um dos nossos dos primeiros tópicos, né? Então, dados de identificação e queixa principal. Aí depois a gente vai para histórico médico. Vocês vão estar lá conversando com o paciente idoso e perguntar, muito importante, qual condição médica já conhecida. Se ele não entender condição, pode falar doenças que você já sabe que você tem. Aí ele vai referir, né, coisas que eles, no dia a dia ele percebe, então é diabetes, né, tem que tomar remédio para diabetes, a hipertensão, doenças comuns. Aí a gente vai específico, você já teve alguma doença renal anteriormente, fez tratamentos como diálise ou transplante renal? A gente pergunta, e depois, mais específico, né, se ele já tiver falado, a gente não vai perguntar necessariamente, porque já está aqui, talvez eu até arrume essa parte, mas já
foi diagnosticado com pressão alta, diabetes, outras doenças crônicas? Que às vezes até aqui vocês podem falar, perguntar para ele nessa pergunta. Aqui eu coloquei hipertensão, né? Por que que a gente está especificamente perguntando para ele de pressão alta? Por que que é importante? Aí já praticamente a maioria já estudou, o aumento de pressão leva o dano às vasos sanguíneos. Vocês têm aqui um textinho base, né? Você aumenta o espessamento da parede arterial do rim. É como se o organismo estivesse se adaptando à pressão, alta pressão, essa condição que está sendo submetido. E o rim, ele falha na filtração. A diabetes também, no caso, a própria alta glicose, o açúcar presente, sobrecarrega o glomérulo e causa danos. Outras doenças importantes são em gerais que levam à inflamação do rim. Então, obesidade, síndrome metabólica, que tudo isso gera uma sobrecarga. Também a gente vai perguntar nesse histórico médico, pensando na vida até antes, né, do paciente, que aqui é voltado mais ao presente, que esse é o principal, e aqui é o que ele já teve. Diagnóstico pedra no rim, é importante. Eu pesquisei aqui mais por curiosidade, vários motivos tem de cálculo, né, renal, fosfato, ácido úrico. Agora, a gente pensando nos idosos, tem uns específicos. Aqui tem uma das causas, dieta rica em proteína, sódio, oxalato, aí aqui beterraba, chocolate, chocolate também. Então, não dá para a gente falar essas coisas, mas mais para vocês conhecerem. Histórico familiar também é importante para verificar se os pais, primeira ou segunda geração antes da pessoa, já tem algum problema renal. Desidratação também é uma das causas de cálculo e obstrução das vias urinárias. Acho que aqui não é tão específico de idosos, mas vocês podem lendo para ter uma ideia. Aqui, já teve infecções urinárias recorrentes? Quais os sintomas? Justamente pensando a entrada de bactérias no canal, ele entra muito, a maioria entra pela uretra, então é muito comum que entre por baixo. Então, a uretra, que é o canal, para fora do corpo consegue alcançar, seja a rim, a bexiga, então tem uma infecção, né, aqui, urinária, elas se multiplicam, geram inflamação, sintomas e danos teciduais, que também é algo que a gente tem que estar atentando ao paciente para pensar, nossa, será que a gente consegue identificar? Lembra que a gente pode, tudo que a gente tiver aqui de informações, passar para o asilo local, que tem o geriatra, tem os cuidadores, também as enfermeiras que têm acompanhamento constante. Aqui, inflamação, cistite, eu coloquei outras para vocês darem uma olhada. Já passou por cirurgias, é uma outra pergunta, né? Urológicas ou renais. Agora, medicamento, vocês vão perguntar quais medicamentos. E também tem antihipertensivos, diuréticos, são importantes. Antihipertensivos, principalmente para reduzir a pressão renal, lembra, arterial, mas por consequência a pressão a qual o rim está submetido. Porque lembra que a gente tem que estar fazendo essas perguntas com o objetivo de reforçar a importância, né? Lá no final vocês vão falar, você referiu que precisa de antihipertensivo, mas será que está constante? Se ele falou que não está constante esse uso, mas dificilmente não estaria que eles estão no asilo e têm todos os cuidados. Mas até lembrar, mesmo desse papel, até o pessoal que trabalha lá. E eu ia falar, a Duda também pode, pronto. Antihipertensivo, a gente vai perguntar, eles podem falar de ECA, eu ia falar para a Duda se a Duda pode colocar mutar os áudios do pessoal. Acho que você consegue, Duda. Porque senão. Acho que foi. Tá. Hipertensiva, angiotensina. Só deixa eu colocar aqui para conseguir ver. Diuréticos também são frequentemente prescritos para hipertensão, diuréticos de alça, diazílicos e potássio. É importante a gente atentar. Aí, outro medicamento ou suplemento que você toma, anti-inflamatórios. Lembra também que o professor falou de anti-inflamatórios naquela aula, justamente que o uso prolongado deles, há lesão renal, só que a gente não vai falar para eles de maneira nenhuma alterar o medicamento, mas ter esse cuidado de
colher essas informações, que a gente sabe é ibuprofeno, naproxeno, talvez eles nem lembrem os nomes, né? Mas caso a gente verifique, a gente pode estar conversando com a enfermeira, com o pessoal mesmo, trazendo essa promoção de saúde, essa informação. Ah, o ANE, o em uso prolongado, esses anti-inflamatórios causam risco em dose elevada e por muito tempo, né? Corticoide também. É sempre cuidar de ter a dosagem adequada, né? O paciente ele não tomar sozinho, tomar sempre com a orientação, se você usa continuamente, tem risco de problema renal. Aí aqui também, nessa parte, a gente vai falar sobre históricos de exame. Ele talvez dificilmente vai saber, mas vamos dizer que até o asilo nos ajude, né? A gente pode estar ali verificando. Você já realizou exames de função renal? Qual o resultado? Então, entre os exames de função renal que existem, tem creatina sérica. A creatina é o sérica se refere à quantidade no sangue. Então, a creatina no sangue. Então, pensa que varia para adulto, o homem 0,6, 1,2 normal, e para a mulher 0,5 e até 1,1 miligramas. Esse valor indica o normal. Se tiver alterado, mais, menos, pode indicar uma função renal mesmo lesionada, danificada. Também tem outro exame que é a TFG, taxa de filtração glomerular, que ela justamente vai identificar a taxa de filtragem do rim. Então, para adultos saudáveis é esse valor, e valores baixos, então está filtrando menos, pode também indicar uma função renal reduzida. Outro exame, vai que até o próprio asilo, né, nos mostra, isso é mais também em sentido da gente aprender e ter esse raciocínio junto com eles, né, cuidando daquele idoso, ouvindo. Tem o nitrogênio ureico no sangue, ele mede a quantidade de ureia, produzida no metabolismo das proteínas. Então, se tiver muito presente, o valor normal é 7,2, 7 a 20 miligramas. Aí, valores elevados pode indicar um problema renal. Não era para estar, né, no caso, sendo excretado, sendo encontrado na urina valor maior do que esse. Será que o rim não está conseguindo filtrar? Ele está deixando passar moléculas maiores? Então, especificamente, esse resíduo nitrogenado não era para estar numa quantidade maior do que essa. Então, pode indicar um problema renal. Aí, vocês podem até, se vocês quiserem depois levar anotado, para ter uma base, escrever. Aqui também tem outra aqui, que depois eu vou separar para pular a linha. Relação ureia-creatinina também é um outro exame. Acho que esses são mais difíceis de aparecer, né? Mas para vocês conhecerem, tem valores também de normalidade. Exames de urina também. Eles já próprio escrevem no exame se encontra proteínas, células, proteínas não seria ideal de encontrar, o rim não daria para passar só se tiver com alguma lesão renal. Aí aqui outra pergunta, depois que a gente fizer o histórico de exames, vai ser hábitos de alimentação e hidratação. Então, para ele contar, né? Contar hábito alimentar, consumo de água, sal, de proteína animal. Também tem essa parte que a gente pode estar trazendo para eles, reforçando a importância de hidratação. Ingestão por pessoa, a gente coloca sempre fala uns 2 litros, e não altera muito, né, a idoso, na verdade, eles colocam a OMS em si, geral, esse volume de 2 litros na questão de líquidos por dia, então, não gosta de beber muita água, mas tem chás que pode tomar, suco natural, alimentos. Agora, sódio, a OMS coloca 2 gramas, 200 miligramas por dia, né, para adultos. Que quer dizer uma colher só, gente, uma colher de chá de sal. Lá como eles têm a lição de instituição longa permanência, tem preparo, tem todo cuidado, mas, né, relembrar, reforçar a importância, porque mesmo assim a gente fala para eles, eles também podem transmitir, sempre lembrar disso, que, né, alimentos processados, fast food, tem muito sódio, que é muito mais fácil ultrapassar esse valor indicado, recomendado pela OMS. Pensa também em outros condimentos naturais, em vez de usar sal, mas isso em si, como eu falei, é mais para título de informação, porque eles têm cuidados lá na questão de alimentação. Consumo de proteína animal também,
tem necessidades individuais. Lembra que a gente não vai ser como nutricionista falar, mas mais trazer para eles esse conhecimento, né? Informação de prevenção. Consumo de proteína, proteína boa, sabe? É indicado, magras, peixes, aves. Agora, limitar muito aquelas de processada, carne processada, salsicha, bacon, defumado. Idosos em si têm essas considerações, priorizar fibras, vitaminas, minerais, fontes de gorduras saudáveis, azeite, de oliva, abacate, nozes, e lembrar que é sempre ele seguir as orientações da nutricionista que tem lá no local, mas a gente perguntar. E vamos pensar se hoje a gente encontrar idosos de visita domiciliar, não está numa instituição de longa permanência, então é bom a gente conhecer para saber como orientar. Ah, e quanto você bebe de água ao longo do dia? Vamos ver aqui, os idosos têm um parênteses, né? Eles têm mais dificuldade, às vezes, de sentir, essa sensação de sede pode diminuir pela idade. Então, por isso tem que ter cuidado. Aqui é um textinho lembrando, né? Como a gente percebe que tá a pessoa desidratada, monitora a urina, tá escura, então desidratação foi o que tá lá em cima, né? Os alimentos também. Aí a gente vai para tópico de atividades diárias. Perguntar para a pessoa, né? Fazer atividade física. Nesse caso, os idosos têm impacto, atividade física na saúde renal. Então, vocês podem até falar para eles, né, manter esse ativo ajuda o rim. Como? Pensa que você fazer atividade física tem uma circulação melhor. A pessoa ajuda a manter fluxo sanguíneo, permite que eles tenham maior eficiência em filtrar. Então, o sangue tem que estar correndo, chegar ao rim para ele poder filtrar. Então, uma pessoa que não faz exercício físico, é deficitária essa circulação. Há também pressão arterial. Exercício físico controla a pressão. E a gente aprendeu que pressão alta é risco para doença renal. Então, promover a saúde, né, de não lesionar os vasos sanguíneos do rim. Ajuda a controlar peso. Então, atividade física, por trazer esses fatores, que são fatores de risco, por ajudar nos fatores de risco, ela ajuda também a saúde renal. Então, ajuda a controlar o peso, não tem carga no rim, a diabetes também é prevenida com atividade física, a sensibilidade à insulina, geralmente ajuda a pessoa assim, ter a sensibilidade maior. Então, pensa que é bem relacionada à diabetes, inclusive, né? A insulina é necessária para tirar a glicose e colocar nas células, não deixar no sangue. Aqui, estresse também ajuda, atividade física no estresse, cardiovascular. Então, vocês têm os comentários para conversar com eles a importância. Aqui o asilo, manter alguma atividade física é importante. Anda um pouco, pega sol de manhã. Claro que eles não saem de lá, mas tem os espaços, né, que eles podem estar se movimentando. Então, incentivar isso, que às vezes eles não sabem como é importante, mas caso pratica, ele pergunta que frequência. Aqui é específico também da função urinária, seria em vez do papel na anamnese do SDA, a sintomatologia, interrogatório, traz mais focada ao rim, né? A gente não colocou SDA porque pensa que ele já tem acompanhamento com o pessoal lá, geriatras, doenças, então como a gente vai fazer algo mais voltado a renal, é um SDA renal. Aí aqui frequência, perguntando, com que frequência você urina? Tem dificuldade de segurar a urina, principalmente à noite? Aqui, com que frequência? Os idosos, para vocês terem uma base, é similar. A frequência que a gente, adulto, urina. Então, coloca 4 a 10 vezes, tá vendo? 4 a 10 vezes. Então, uma vez, duas, muito pouco, né? Aí é comum para idoso, sim, acordar à noite para urinar, uma ou duas vezes, chamado noctúria. Você vai perceber aumento da frequência, alteração. Isso pode indicar problemas de saúde em geral. Depois, talvez em outros comentários encontre, mas, por exemplo, problemas em próstata, que a próstata do homem cresce e consegue tá lá limitando o crescimento, inclusive, da bexiga, ela não consegue ficar, ele tem que urinar mais rapidamente, porque está sendo pressionada, diminui o volume, né, da bexiga, a desconforto a urinar, lembra que a gente falou tudo isso, nossa, por que ardência? Será infecção? Claro que a gente não vai estar lá pensando em diagnosticar e dar um diagnóstico
Mas são coisas que a gente tem que entender por que a gente está fazendo essas perguntas. Inchaço, dor lombar, onde fica um rim, cheiro na urina. Aí aqui tem dificuldade em segurar. No segundo ano a gente vê esse caso, incontinência urinária por fraqueza muscular. Pelo envelhecimento, a pessoa já tem uma musculatura mais fraca. Então, essa musculatura é importante para promover o esfíncter, para controle do esfíncter urinário. Então, é difícil ele controlar a saída pelo músculo não tá bom, né? Não tá ali forte. Aqui, problemas prostáticos, é esse aqui, que tinha comentado, o aumento da próstata pode obstruir, né, esse fluxo urinário, então é difícil, é mais difícil segurar a urina. Nas mulheres também da menopausa, como pacientes idosas, pode ter um maior enfraquecimento desses músculos do assoalho pélvico, leva à incontinência. Incontinência urinária é isso, não consegue conter a urina, né? Ele tem que urinar, ele urina acaba sem querer, por fraqueza desses músculos, ou por obstrução, aqui por infecção também, né? Infecção pode irritar a bexiga, então a bexiga também causa uma incontinência temporária, problemas neurológicos, um AVC, de Parkinson, também afeta nessa transmissão de sinais de controle para a bexiga. A obesidade aumenta a pressão intraabdominal, então leva a risco também de continência. A diabetes afeta nervos, afeta tudo a diabetes, né? Inclusive, pode também causar problema urinário por afetar os nervos que participam da micção. Café, álcool também, pode ajudar, assim, o consumo excessivo, né? Não vai falar para ele, não toma mais. Só que esse café e álcool, ele pode levar à incontinência, ajudar. Constipação, em si, constipação, a pessoa não vai ao banheiro, para as fezes mesmo, então aumenta a pressão da região pélvica, as fezes ficam ali retidas. Hormônios também, né, então pensa a menopausa, afeta os músculos, entre outros com envelhecimento. E medicamentos também podem trazer essa dificuldade de segurar, principalmente durante a noite. À noite, ele não altera muito, é justamente que ele fica acordando à noite, mas são as mesmas causas, tá vendo? Diabetes, pensão excessiva de urina, insuficiência, apneia do sono. Quando a pessoa ela tem distúrbios do sono em si, esse distúrbio do sono afeta também a regulação hormonal e a produção da urina. Então, problemas primários podem causar secundários adjacentes que, por exemplo, se manifestariam numa incontinência. Então, a gente poderia achar outros problemas, tá vendo? Neurológicos, estilo de vida em geral. E consumir cafeína e álcool. Tanto que estimulantes falam que é. Agora falam, né? Quem falou? Mas depois eu vejo, é 6 horas antes. Sem nenhum consumo de algum estimulante para a gente ter uma noite de sono boa. Aqui tem. A gente perguntar, você sente vontade súbita e intensa? Que é difícil? Esse é um tipo específico, né? De problema na micção. Ele colocou, por exemplo, uma hiperatividade da bexiga. São causas talvez um pouco mais difíceis de achar do que essa aqui de esforço, eu acho, nos idosos, porque são dois tipos, né? Perda involuntária da urina por esforço ou uma vontade muito intensa. Então, essa vontade muito intensa, por exemplo, uma bexiga hiperativa, aí os músculos, eles se contraem involuntariamente, mas excessivamente. Então, a pessoa fica com vontade muito intensa de urinar. Irritação da bexiga, por outras causas, infecção. Estimulação neural também pode dar uma vontade na hora, excessiva da pessoa urinar. Isso daqui não teria como a gente ver agora, eu acho. Mas são causas que a gente pode pensar na hora que o paciente, nossa, eu sinto uma vontade súbita de urinar que eu não consigo, é muito forte. Será que é uma bexiga hiperativa? Estimulação neural, irritada? Aqui, condições neurológicas, né, Parkinson, esclerose e outros estímulos em si. O envelhecimento também fala sobre a bexiga sofrer alteração, o controle dela. Também envolve os músculos e fatores psicológicos. Agora, esse que talvez seja mais comum, principalmente nos idosos aqui, é incontinência urinária ou esforço. Mulher, né, vocês vão ver que é bem comum, acho que vai estar aqui já a gravidez. A mulher que teve muitos partos, aqui o próprio músculo do assoalho pélvico é enfraquecido por esse canal de parto, né? Ele ser estirado,
acaba enfraquecendo os músculos. Aqui tem também um enfraquecimento em geral, né, dos músculos que sustentam, eles dão suporte da bexiga e da uretra, e ajudam no controle fecal e urinário. Então, a pessoa tosse, espirra, ela fala, nossa, eu tossi, espirro e eu urino, sem querer. E isso afeta o idoso. Também fraqueza do assoalho pélvico, envelhecimento, estilo de vida e obesidade. São causas. O tabagismo também, inclusive, pode levar. Tem até uma pergunta de tabaco. Aí aqui, passou da função urinária, pergunta isso. Entrou no tabaco. História social e ambiental. Quer também falar que o tabagismo ele gera problemas circulatórios, cardiovasculares, mas como afeta o rim, né? Ah, a pessoa fuma. O fumo aumenta a pressão. E aumenta a pressão, lesiona rim. A aterosclerose também contribui. A aterosclerose ajuda as placas de gordura a pararem, se interromperem ali no vaso sanguíneo. E ali se interrompe e também compromete a função do rim, porque ele precisa que o sangue passe e chegue a ele. É um fator de risco. O tabaco faz o quê? Diminui o fluxo também, então chega menos para o rim. Inflamação, gera uma inflamação sistêmica, crônica do corpo. Sistêmica, né, geral. Crônica, muito tempo, a longo prazo, lesiona o rim também. Lesão nos vasos, resultando em uma má circulação, condição de pré-existentes, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, tem impacto na saúde dos rins, diabetes. Então, a gente vai estar fazendo essas perguntas, não precisa ficar toda hora falando tudo isso, porque talvez demore bastante, mas vocês vão falar depois, principalmente, se não quiser falar na hora, né? Até é bom que a gente só colhe as informações, vê que pontos o paciente necessita de uma recomendação, mas de ter esse cuidado, esse olhar para aquela necessidade. Então, o paciente fuma, tá, a gente anotou. Depois vocês vão ver que no tópico 15 tem considerações finais, né? Até mesmo aqui, o tópico 13, na verdade, que vocês identificar esses tópicos e vão anotando. O paciente tem diabetes. Então, anota, que tem pressão alta, anota, que quando chegar no tópico 13, aí vocês vão conversar com ela, falando a importância de cuidar, de controlar a pressão. Se a pressão é um problema dela, vocês vão falar tudo isso que está aqui nos comentários, que a gente já sabe, como lesão no rim, depois, já vou chegar aqui. Mas o fumo, você vai perguntar quanto tempo, e também se teve exposição de produtos tóxicos em casa, trabalho, no ambiente que vive. Aqui, qualidade e bem-estar, como você descreveria sua qualidade de vida e bem-estar emocional, algum fator que afete sua saúde mental. Também nesse sentido, a gente precisa conhecer até para poder, a pessoa não consegue cuidar da saúde se ela não estiver bem também emocionalmente, da saúde física, né? Também tem que atentar à saúde mental, para a gente poder escrever. Sinais vitais, vai ser o momento, vamos mudar aqui, vai ser o momento que a gente vai aferir a pressão sistólica e diastólica, frequência, pressão, coloquei aqui referência dos idosos, tá? Que vocês vão encontrar. Pressão arterial, menos de 140, é o normal, né? Não mudou muito, não. Menos de 140 miligramas e diastólica menos de 90. Se tiver mais alto do que 140, é uma pressão alta, né? Será que é só hoje, pontual? Por isso que a gente vai perguntar, quanto costuma ser a sua pressão? Será que é só naquele dia ou é crônico mesmo? E se for crônico, essa pressão alta, depois conversar com ele, a importância de controlar a pressão, a diastólica também, frequência cardíaca de 60 a 100 é o valor recomendado. Então, lembra que é do pulso, que a gente vai estar lá fazendo de 1 minuto, vocês vão estar em dupla, então quem ainda nunca fez, não se preocupe que alunos do primeiro, que não sabem, até dos anos posteriores que não se sentem confortáveis, no dia a gente vai juntar duplas que um vai ajudar o outro. Assim, algum não sabe fazer, o outro vai saber, sabe? A frequência cardíaca, respiratória e temperatura corporal. Esse daqui só axilar tá ótimo, né? 35, oral retal. 35, 36, o máximo aqui, né? Senão já poderia, será que a pessoa realmente está com febre? Quanto tempo? Aqui, circunferência abdominal, tá um texto que é um risco, né? Uma circunferência elevada, mas os valores, eles alteram. Depois eu vou mandar certinho para vocês. Aqui já entra na parte de educação e prevenção, e é quando vocês chegarem
já terem anotado, circula, né? Quando eu faço anamnese, e a maioria do pessoal já tem já um texto, mas esse ponto grifa que é o que você tem que falar no final para passar alguma recomendação, que é onde você achou algum problema. Então, ela tá com pressão alta, não tá cuidando? Fala para ela. A incontinência urinária, por quê? Que, né, tem essa dificuldade, a urina eliminada sem querer. Aí a gente tanto pode recomendar passa essas informações, a gente pode passar essas informações para a médica daqui, para o pessoal que está cuidando de ti, é importante o cuidado e sempre falar com ele se estiver tendo algum problema, porque às vezes ele nem sabe que é, é algo que pode ser normal para a idade, né, idoso, por causa do enfraquecimento do músculo pélvico, mas tem coisas a fazer, né? Tem os cuidados. Às vezes, depende até da condição do asilo, mas a incontinência e fisioterapia para fortalecimento da musculatura pélvica, a pessoa mesmo, ela, tudo que vocês puderem reconhecer, o que vocês não souberem o que fazer na hora, traz essa recomendação. A gente vai passar, pode passar para o pessoal daqui, e também incentiva ele a falar esses problemas, porque às vezes nem acho que é importante, mas é. Aí vão circulando tudo que encontrarem, né? A gente talvez encontre algumas coisas, né? Que às vezes pode até passar de vista da geriatra, da enfermeira que acompanha, porque é importante fazer, mesmo que elas estão lá todos os dias, a gente tá com um olhar mais voltado para a saúde renal, principalmente aqui, né, na queixa principal, ardência urinar, às vezes a enfermeira não sabe que sente essa dor, essa ardência, mas para a gente perguntar, a gente traz tudo aqui. E aí vai nessa parte não só nos problemas, cadê? Aí, não só nos problemas, mas já começa a falar. Um papel nosso a gente vai até ver, não vai ter uma apresentação que a gente vai dar uma aulinha para eles, como palestra. O objetivo é mais a gente ir fazer essa anamnese. Então, como não vai ter essa palestra inicial, vai ser é, tete a tete, né? Vocês mesmos falarem, explicarem, né, a importância do rim quando chegar no final. Nossa, é importante o rim, você vai explicando de forma a eles entenderem. É importante, filtra o sangue, porque o sangue passa pelo rim, aí ele tira resíduo, tira aquela substância do seu corpo, né? Porque ele joga na urina. Então, imagina como é importante cuidar da saúde renal. Essas substâncias indesejadas, tem eu não vai falar eletrólito, né? Mas substâncias, resíduos, né? Partículas que estão em excesso no seu corpo, eles jogam também. Agora, com o envelhecimento, essa função renal naturalmente diminui mesmo, é natural. Então, tem muitos idosos que têm doença renal crônica, hipertensão arterial, não é, às vezes, nem é como um fator de risco, trazer para a pessoa, já é um fator de risco. Então, há necessidade de, na terceira idade, cuidar mesmo. Aí, explicar para ele a filtragem adequada, basicamente isso, né, falando que é necessário para tirar as substâncias prejudiciais, cuidado com a pressão, você pode orientar também. Então, mesmo que a pessoa não tenha, né, pressão alta, mas sempre lembrar, pessoas que têm pressão alta desenvolvem, têm mais risco, o rim fica com uma pressão muito grande de sangue para trabalhar, lesiona. Também o rim ajuda a manter o ósseo no corpo, cálcio, né, níveis, regular os níveis de cálcio, então, idoso que tem osteoporose, como é importante cuidar do rim também, ele nem sabe, né? Mas o rim ajuda a manter o nível de cálcio, de toxinas também, medicamentos, o rim processa esses medicamentos, senão teria, por exemplo, efeitos colaterais. E idoso depende, mas muito já tem já o uso de medicamento contínuo, né? De muitos medicamentos às vezes, que não é bom. Mas o rim, ele ajuda, ele tira, né, essas toxinas. Aí aqui essa pergunta, alimentação e hidratação, né? Você tem conhecimento de como uma alimentação boa e uma hidratação pode ajudar na saúde do seu rim? Claro, não vamos orientar nenhuma dieta, mas sempre falar para eles continuarem conversando com o seu médico, conversando com a pessoa que cuida da saúde, da alimentação, para realmente fazer uma dieta que
a gente tratou com eles até lá em cima, naqueles tópicos, mas vocês não precisam tratar lá em cima, pode tratar aqui mesmo. A importância de não ter carne processada, aquilo que é muito sal, substâncias, alimentos processados em gerais. Aqui também orienta hidratação, então a água é a melhor opção, né? Evitar excesso de bebida açucarada, cafeína, álcool, que pode ajudar a desidratação. Então lembra, né? Não vai limitar, mas em excesso, principalmente álcool, né? Tem outros problemas, inclusive. Controle de sódio, ele vai orientar também. Vocês têm uns comentários aqui, que a gente já viu tudo isso. Então, vocês podem até lendo. Esse aqui a gente não viu, potássio e fósforo estão muito presentes em banana, laranja, tomate, e é importante essas duas substâncias para saúde renal. Então, ter esse consumo desses alimentos. Fibras, nutrientes, ajuda a regular o açúcar, inclusive grãos, né, da fibra em si, gorduras saudáveis em geral. Então, tem vários tópicos para vocês conversarem com o idoso, lembrando ele, né? Às vezes, vamos colocar, ele tem tudo, ele tem uma dieta, mas aí ele não concorda, sabe? Ah, eu queria comer isso, queria comer aquilo. E não é que a gente também, eles são radicais assim no asilo, mas aquele idoso que não vê a importância, vocês conversando com ele até facilita, até ajuda as enfermeiras cuidadoras, né, também, porque o idoso não quer comer, só que a gente vai lá e fala, não, é importante comer fibra, é importante comer fruta, olha, os seus açúcar, as fibras ajudam, controlam o nível de açúcar no sangue, diabetes lesiona o rim, lesiona tudo, né, necrose, soltando e tudo. Gordura saudável também, indicar para eles é necessário ter um cuidado com a alimentação. Então, se alimente com a comida que eles estão dando aqui no asilo. Tem que ser assim mesmo, tem que fazer um exercício físico, né? Tá andando para controlar essas outras causas, só que lesando o rim, né? Ou ajudam o rim, que é a hipertensão. Medicamentos também, lembrar eles para tudo fazer como o médico indica. Não tomar mais, que às vezes toma muito anti-inflamatório, não, tá errado. A suplementação também, só com nutricionista, né? Se precisar, então nem precisa tópico. Mas se ele já tem uma suplementação, lembra ele de sempre seguir o que o nutricionista está trazendo. Aí vocês vão perguntar se tem mais alguma necessidade de saúde renal específica, pergunta para ele, vai que, né, surgiu alguma coisa nessa história toda que a gente foi trazendo. Perguntou, não tem, então, considerações finais. Tem mais alguma dúvida que quer levar para outra pessoa, né? Às vezes ele não quer discutir com a gente. Tipo assim, eu quero só um médico agora. Aí você pergunta também, caso não queiram discutir. Caso necessário, né, passamos informações para monitorar, falar que toda essa anamnese vai ficar junto com o pessoal lá mesmo do asilo, vai servir bastante para eles também terem esse cuidado, caso a gente encontrar alguma coisa. E basicamente é isso. Esse documento, eu tô torcendo para os comentários depois que eu enviar eles aparecerem, mas acho que aparece sim, que eles podem ter uma base. E a gente vai ver até a forma como a gente pode disponibilizar e levar. Não sei se a gente conseguiria imprimir para todo mundo, ou a gente mesmo leva no celular. Até vou conversar com o pessoal com isso, que às vezes com o idoso é até melhor impresso, mas a gente pode, inclusive, conversar com a Zip. Mas vão pegando e lendo. A gente não queria deixar de passar essa reunião para vocês saberem que vai ser tranquilo. Muita gente até ficou pensando se conseguiria fazer, estavam preocupados. Só que você vê que o asilo a gente vai ter sempre lá com a gente, com nossos amigos, que às vezes estão mais avançados que a gente, então a gente pode ter um cuidado. Tem horários do asilo que tem enfermeira e tem geriatra, outros não tem, mas o pessoal também cuida dos idosos. Então, qualquer dúvida, a gente pode perguntar com eles. Como eu trouxe, não vai ser uma palestra que a gente vai fazer lá. Talvez a gente vai combinar com a gestão, se vai apresentar alguma coisinha no começo, mas, tipo, muito rápido, porque pensa que se a gente for pro asilo, uma anamnese dessa demora uns 20 minutinhos, ou menos. Se a gente diminuir, menos, né? Se a gente tirar algumas coisas. Eu mostrei ela inteira, ainda vamos ver se a gente vai realmente fazer toda ela, mas achei que elas trazem coisas importantes, né? Então, 20 minutos dá para fazer. Também
Deixa eu pensar. A Nath tá aqui, ela já colocou lista de presença, então, Nath ou os meninos, né, que ficam aqui. Aí vocês assinam, e é basicamente isso. Lá a gente vai mandar o Forms. Eu acho que vai dar para escolher uns 2, 4, uns 5 dias para ir, sabe? Porque são 3 asilos, a gente vai dividir dois em 2 idas. Não que a mesma pessoa vai em 2 vezes, não, ela escolhe um. Então, entre esses 5, aí tarde, manhã, de horário, a gente pode tentar intercalar. Até para ajudar, a gente vai ver se a gente coloca uma enquete dos dias, para ter uma ideia do que vocês podem, para a gente marcar com o asilo e depois efetivamente fazer o formulário para dividir. Porque um dia, no máximo, nesse horário, pode 10 pessoas. No outro, né, porque às vezes também com muita gente, o asilo, né, não vai nem conseguir distribuir os idosos assim, para tanta gente. Então, por isso que a gente vai ter uma ideia, a gente coloca lá no grupo. Mas é isso, gente. Se ficou uma dúvida, pode colocar e no grupo mesmo, ou também na própria mensagem que vocês têm a gente lá. Basicamente isso. Obrigada, pessoal. Não deixe de assinar a lista. Eu também não vou deixar, que eu deixei outro dia.